Olá, boa tarde para você que está aí do outro lado, me assistindo. Pega o seu café, já fiz o meu. Eu amo uma caneca, gente. Eu amo. Olha que graça. Vamos chamar a Fabi para a gente entrar. Vamos começar. Oi, Cora. Olá, tudo bem? Tudo bem? E você, como é que você tá? Além de linda. Hoje eu passei um batom, ó, escurinho. Tá linda. Esse seu cabelo é uma coisa que eu vou falar para você. Eu não Só falo lavando todo dia. Eu não falo que sinto inveja porque estarei pecando. Amiga, e se eu falar que eu prefiro o seu? Ai, meu Deus, vamos fazer uma. Será que a gente podia orar para Deus para a gente conseguir trocar uma semana para tentar, né? Você sabe o que acontece? Nós somos mulheres. E mulheres sempre acham o cabelo da outra mais bonito. Bom, fico feliz de estar aqui de novo com você. Tem sido uma bênção na minha vida esse tempo em que a gente está investindo uma na outra e fico muito feliz. Hoje o nosso tema é bastante, para mim, é bastante sério, importante. E eu espero que, com a graça do Senhor, nós duas demos conta, né? Vamos fazer uma oração para começar, para a gente já pegar Amém. Amém. Ai, querido, nesse momento, eu lhe peço que esteja conosco, comigo aqui em casa, com a Fabi na casa e junto a todas as pessoas que passarem por nós, que assistirem essa nossa conversa a teu respeito, que o Senhor possa conduzir esses corações a Jesus Cristo, que as nossas palavras não confundam, mas que venham para trazer discernimento, que venham para trazer a ausência da dúvida em quem Jesus Cristo é. Eu espero profundamente, Senhor, que o teu Espírito Santo nos auxilie, nos conduza, nós não sejamos pedra de tropeço para ninguém, e, pelo contrário, que nós mostrar o quão grandes, limpos e brilhosos são os teus caminhos. Hoje eu quero orar especialmente também, Senhor, para as pessoas que estão enfermas, aquelas que estão em leitos de hospital. Que o Senhor possa também alcançar Sim, Senhor. que os nossos irmãos estejam debaixo da tua proteção, debaixo da tua graça. Não permita que eles partam desse lugar sem conhecer o teu nome. E se eles ficarem, que eles tenham também essa oportunidade. E aqueles que já te conhecem, Senhor, fortaleça-os. Dê a eles esperança, dê a eles vontade de continuar para pregar ainda uma esteja conosco, derrama sobre nós misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós te amamos e por isso proclamamos a tua palavra. Eu lhe peço de nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, quer falar alguma coisa antes de começar, sabe? Olha, quero falar que eu estou muito feliz, muito contente, com o coração transbordando de alegria e de esperança, porque a gente tem visto que só o Senhor, ele pode nos dar o que nós precisamos, nós como seres humanos, nós como pessoas e principalmente nós como mulheres. Eu acho que no decorrer desse todo esse essa trajetória da humanidade, as mulheres, o ser humano foi se perdendo e o caminho de retorno é só o Senhor. Então eu estou muito feliz, estou muito grata e o meu coração exulta mesmo, assim como a da personagem que nós vamos estar falando hoje, de alegria de poder estar proclamando e falando do nosso Deus. Eu também me sinto muito feliz. Inclusive, eu vou fazer a propaganda do nosso Instagram, que é Mulheres na Teologia Reformada, que a gente abriu um Instagram.
para poder estar mais perto de vocês, compartilhando lá mais conteúdos. Então, sigam esse perfil, Mulheres na Teologia Reformada, a gente vai estar lá, tá? Vamos lá, então. Hoje a gente vai para o primeiro livro de Samuel, no Primeiro Testamento. Então, peguem seus livros. Nós vamos estudar hoje a personagem Ana, porque o nosso tema é intimidade. E a gente vai discutir aqui intimidade com Deus, conosco e com os outros, com os homens, com as pessoas ao nosso redor. E a gente quer discutir isso a partir da Ana, para a gente poder entender um pouco melhor dela, saber um pouco mais dela. Então, vou fazer uma introdução da vida dela para quem não a conhece. Ana é mãe de Samuel. Só que antes de ser mãe de Samuel, ela era uma mulher temente a Deus. Ela não conseguia engravidar, ela era casada com Eucana, e ela não conseguia engravidar. Por não conseguir engravidar, Eucana traz outra mulher nesse relacionamento. Então, nós temos uma mulher temente a Deus, uma que não é temente a Deus, porque Penina começa a maltratar a Ana por ela não ter filho. Naquela época, a fertilidade era sinônimo de ser abençoada por Deus. Então, uma mulher sem filhos era uma mulher que a sociedade dizia que não tinha Deus, que pecava, ou que tinha feito alguma coisa muito grave que Deus a puniu. Então, Penina começa a gerar filhos para Eucana, e uma vez por ano eles se vão ao templo para poder adorar, para poder louvar, para poder oferecer seus sacrifícios a Deus. Numa dessas subidas ao templo, Ana, a gente já falou capítulo 1, versículo 9, Ana decide fazer um voto com Deus. Então ela vai para o templo, chora copiosamente. Eli, que era o sacerdote na época, inclusive confunde ela com uma mulher embriagada. Ele chama a atenção dela porque ela ora e chora tanto, parece que ela está bêbada. E ele a repreende. E ao invés de ficar ainda mais amargurada, ela continua suas orações e faz um voto para com Deus. E se Deus desse a ela um filho, ela entregaria esse filho para virar sacerdote e ter a vida consagrada ao Senhor. Feito isso, Eli a abençoa, ela engravida, ela tem um filho, dá a ele o nome de Samuel e leva o menino ao templo e o entrega na casa do Senhor para virar um sacerdote de Deus. E aí, vocês devem estar já ficando desesperados, vocês que são mães, de não conseguir entender como é que essa mulher foi capaz de largar o filho no templo. Só que o coração de Ana se alegra tanto por ela ter sido curada da infertilidade e ela entoa um cântico. E é esse cântico que eu quero ler com vocês nesse momento. A gente está no capítulo... Tá dando eco. Minha mãe está falando que está dando eco. Está com mais alguma coisa ligada aí perto de você, sabe? Não. Tô sozinha, não tem nada ligado. Que coisa. Aqui eu não tenho nada ligado. Não tem nada. A porta está fechada, tudo? Fechada, continua dando eco? Acho que agora melhorou. Eu fechei aqui minha abinha do computador para ver. É o seu, Vivi, ela escreveu que é o seu. É o meu? Que coisa. Bom, Senhor, por favor, resolva esse problema para nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Deixa eu ver se... Porque tem uns livros aqui atrás do celular. Deixa eu tirar os livros daqui. Peraí. De ser, né? Porque eu estou estudando agora bastante. Eu tenho aula. Peraí um pouquinho. Peraí. Oi, Ellen. Karina. Vamos ver se agora vai. Saudade de vocês. Pronto. Perdão, inconveniente.
Bom, vamos lá. Capítulo 2 de 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel. Será que se eu colocar o Lê, fone... minha irmã querida. Beijo. Eu vou tentar colocar o fone. Fábio, já que é o meu que está Oi. dando eco, lê aí para nós. Vamos ler então. Bom, conforme a Vivi estava dando uma geral aí para nós, a vida de Ana, o que fala sobre Ana são somente esse primeiro capítulo e o segundo de 1 Samuel. Olha lá, a Ellen falou que parece que parou. É, E daí, resolveu? para mim, não estava dando eco aqui. Eu tava ouvindo, mas eu tava achando que era alguma coisa aí. A gente nunca acha que o problema tá em nós, né, querida? A gente sempre acha que é no outro. Pois é. Ô, mãe, se você estiver assistindo ainda, fala pra mim aí se resolveu, por favor. Pode falar, Vamos Fábio. lá. Vamos lá, então. Depois de todo esse problema, de tudo que Ana viveu, ela entoa esse cântico, que é 1 Samuel 2, versículo. Nós vamos estar principalmente apegados no versículo 1 e 2, que fala o seguinte: Então Ana orou assim: O meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Ela havia acabado de entregar o filho para o sacerdote Eli, e ela entoa esse cântico, e ele continua com o coração exultante de alegria no Senhor. Quer falar mais alguma coisa, Vivi, antes de eu começar? Não, você pode começar. Acho que ficou claro quem era a Ana e o drama que ela vivia. Eu acho que, com certeza, hoje eu tenho certeza no meu coração que Deus mandou alguém para assistir a gente, ou vai mandar alguém assistir a gente, que está com problema de infertilidade. E eu acho que os corpos femininos, eles proclamam a palavra de Deus, porque eles provam que Deus está no controle de todas as coisas, porque imagina, pegar um espermatozoide que a gente não consegue nem enxergar, juntar num óvulo que cola no nosso útero. Eu nem sei como é que isso funciona direito, pra você ver como eu sou tão perdida nesse negócio de maternidade, mas gruda no nosso útero lá e gera um outro ser vivo. Sabe? A geração de Cristo feita através do corpo de uma mulher. Jesus nasceu em meio a sangue e dor. Então eu tenho certeza que hoje Deus quer falar com alguém que está com problema de infertilidade e dizer que isso vai se resolver porque Ele é o Senhor de todas as coisas e Ele está no controle de cada célula, de cada pedacinho do nosso corpo, e o nosso corpo é perfeitamente criado pelas mãos do Senhor. Então, vamos falar sobre isso com amor a quem estiver ouvindo, porque eu tenho certeza que hoje a gente vai alcançar o coração de alguém que precisa. Amém. Sabe, Vivi, sabe, a trajetória de Ana, ela é muito especial. Não é à toa que ela é retratada na Bíblia, na palavra, né? São mulheres, a Bíblia retrata figuras para que nós possamos nos espelhar, tanto do bem quanto do mal. O que nós não devemos fazer e o que nós devemos fazer. E Ana, ela é um exemplo de superação. Por quê? Porque ela tinha um problema. Hoje nós temos a consciência, por mais leigos que somos com relação à fertilidade e genética e etc., nós temos a consciência do óvulo, do espermatozoide, de que o problema de infertilidade pode ser tanto do homem como da mulher e etc. Mas naquele tempo, naquele contexto, ela era tida como uma mulher amaldiçoada. As mulheres estéreis, falou um pouquinho sobre isso, elas eram amaldiçoadas por Deus na concepção delas, né? Então, a Bíblia relata que Ana, mesmo ela sendo triste,
Mesmo ela sendo amargurada, ela não deixava de buscar a Deus. E esse fato dela não deixar de buscar a Deus entra no nosso primeiro ponto aqui, que eu acho bem legal a gente enfatizar, que é o quê? A intimidade com Deus. Intimidade. Sabe, primeiro eu acho que a gente precisa pensar o que significa essa palavra intimidade, uma palavra tão comum, tão em voga, né? Mas o que significa intimidade? Será que a gente sabe exatamente o que é ser íntimo? Íntimo de Deus, íntimo de você mesmo, íntimo do outro? E eu fui buscar a raiz dessa palavra, para a gente conversar um pouquinho aqui. A intimidade, a primeiro momento, ela remete à palavra conhecimento. Ela é ligada à palavra conhecimento. A intimidade, ela é gerada através de 3 movimentos. E o primeiro movimento é o conhecimento. Porque, pensa bem, nós não conseguimos ser íntimos de quem a gente não conhece. O primeiro passo para se gerar uma intimidade é se buscar, é conhecer. Como que nós temos nos tornado íntimas? Nos conhecendo. Sabendo o que uma gosta, o que a outra gosta, qual é o passatempo, qual é o que não gosta, o que quer fazer, os interesses comuns, não é verdade? E aqueles que são específicos de cada um. Esse é o primeiro passo. Depois que você passa a conhecer, aí gera uma pessoalidade. A pessoa passa a ser pessoal para você. Não basta só você conhecê-la. Você tem que ter vontade, desejo de se abrir para a pessoa, de se mostrar quem você é. E esse segundo passo da pessoalidade, da familiaridade, da amizade recíproca, ela entra no último estágio, que é o conforto. A alegria em estar juntos, em compartilhar. Isso é ser íntimo. E, voltando para Ana, ela nos mostra que, independente de todas as lutas e as situações que ela vivia, ela desfrutava dessa intimidade com Deus. Ela desfrutava, ela não deixava com que os problemas dela, a amargura de alma, de coração dela, fosse atribuída ao Deus que ela servia, mesmo as pessoas, mesmo a comunidade judaica, crendo que a esterilidade era uma maldição de Deus. Mas ela conhecia tão bem o Deus a quem ela servia, que ela não se deixava influenciar por esses pensamentos. E fala que ela ia ao templo todos os anos, ela adorava a Deus, junto com a sua família, mesmo tendo a terrível da Penina junto. Ô, mulher, né? Essa Penina, meu Deus. Espírito de Jezabel. Quem não tem uma Penina na sua vida? Sim. E você sabe uma coisa que eu acho muito bonita, assim, a respeito de Deus? Deus só se faz conhecer para quem Ele quer, certo? E assim, estar face a face com Deus representa um conhecimento muito maior do que o que nós temos conosco. Porque você, Fabi, você já se viu, você já se olhou sem alguma coisa que mediasse essa visão? Por exemplo, você já conseguiu se olhar sem um espelho? Você já conseguiu sair de si, se parar na sua frente e olhar para si mesma? Ninguém consegue. É impossível você fazer isso. Só que Deus te conhece face a face. Então, o Senhor conhece a você muito mais do que você mesmo. Eu aqui estou me olhando, ó. Se eu olhar para a tela do celular, eu consigo me ver. Só que eu só consigo saber quem eu sou através dessa tela. Eu não consigo ter uma visão real.
você que tá aí do outro lado, você não tá tendo uma visão real de mim. Principalmente porque eu passei maquiagem, eu arrumei o meu cabelo pra estar aqui, eu Eu coloquei uma também. roupa que eu achei que fosse bonita. A imagem que você tem não é a imagem real de mim, mas Deus, quando se põe face a face comigo, me conhece. Então, eu acho muito bonito que Ele nos conhece como nem nós nos conhecemos. E isso é que faz com que nós tenhamos a dimensão de quem somos diante dele. Porque esse conhecimento que Deus tem de nós nos humilha. Nos humilha. E essa relação com ele nos mostra que somos ignorantes com relação a nós mesmos. Então, é fundamental que nós tenhamos intimidade com o Senhor, porque é Ele quem nos diz quem nós somos face a face. Essa intimidade com Deus é que vai nos dizer quem nós somos para Ele e para os outros. Não tem como eu saber quem eu sou se eu não tenho um conhecimento que Deus me permite ter dele. E isso eu acho fantástico, e a Bíblia diz isso para nós o tempo inteiro. Sabe, Vivi, eu ainda quero frisar um pouquinho mais sobre a intimidade de Ana com Deus. Porque tem muitas pessoas que falam assim, mas eu não consigo ter intimidade com Deus. O que é essa intimidade com Deus? Como que eu faço? O que eu faço? Isso é só para quem é santo. Meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Mas, como Ana tinha intimidade com Deus? Olha só, com toda certeza, a Bíblia não relata, ela não fala. Mas com toda certeza, Ana conhecia as histórias, por exemplo, de Sara, mulher de Abraão, mulher estéril, que teve um filho enquanto idosa, que esperou em Deus. Quantos anos ela tinha? 90 anos, 80 anos? 90 anos. Eu não sei se era 90 ou 99. Ai, gente, me perdoa, não lembro agora. Deu branco. Abraão já era bem velho também, né? Ela tinha 90 e Abraão acho que 100. Isso. E era o filho da promessa. Ela conhecia essa história. Abraão, o pai da fé. Todos conheciam. O que mais? Ela conhecia a história de quem? De Isaac, que é o filho de Sara, que se casou com Rebeca, também estéril. Isaac orou para que Rebeca concebesse um filho 20 anos. Então, pensa bem, o coração de Ana estava alimentado, era alimentado. Por quê? Porque ela buscava conhecer do Senhor. Então, para a gente ter intimidade com Deus, nós precisamos buscar conhecê-lo. E lembrando que Isaac que gerou Jacó, que foi o pai das 12 tribos de Israel. Com uma mulher estéril. Raquel, estéril, concebeu Esaú e Jacó. Então, é muito interessante a gente perceber, muito interessante não, é primordial nós percebermos que a gente, para ter intimidade, nós precisamos conhecer. E foi por isso que o Senhor, você falou assim, Deus, ele se deixa conhecer. É verdade, ele se deixa conhecer através da sua palavra. A palavra de Deus, todos nós temos acesso. Glória a Deus. Hoje em dia, glória a Deus, nós somos privilegiados, sabe por quê? Porque antes era só aquela Almeida, revista e corrigida, sabe? Dificílima de entender aquelas palavras daquele português arcaico. Hoje nós temos Bíblias na linguagem de hoje, Bíblias Nova Almeida atualizada, Bíblias NVI. Linguagem transformadora. Muitas. Então se tornou muito acessível para nós conhecermos quem é esse Deus, a história desse Deus. Para daí, então, nós podermos o quê? Nos conhecer. É exatamente o que você falou. A intimidade com o nosso Deus, o Deus que nos criou, faz com que nós possamos ter intimidade com a pessoa mais difícil de se ter. Você sabe quem é? É tão difícil se encarar. É muito difícil se encarar. Acho que é o processo mais difícil.
Porque mesmo que nós ainda não tenhamos a imagem real de nós, viu? Porque tudo que a gente reconhece de ruim em nós ainda não é tudo. Não. Mesmo assim, é muito difícil. Você ter a coragem de falar, eu errei. A gente não é capaz de fazer isso quando a gente magoa alguém que a gente ama, que dirá para nós mesmos. Muito mais difícil de ter intimidade com o outro é ter consigo mesmo. Porque a gente tem que encarar que muitas vezes os problemas que nós enfrentamos foram gerados por nós mesmos. Ah. Sim, é muito difícil porque a gente está vivendo numa pós-modernidade que tem ditado para nós quem nós temos que ser. Só que quando a gente se baseia no conceito do outro de felicidade, no conceito do outro de perfeição, no conceito do outro de satisfação pessoal, a gente nunca vai estar feliz, porque não é o que nos satisfaz. Porque nenhuma dessas pessoas que ditam regras para a nossa vida nos conhecem intimamente para saber o que nos alegra, né? Só Deus é capaz de nos dizer quem nós devemos ser. E isso é tão importante. Vivi, nós muitas vezes não sabemos nem o que queremos. Porque na mesma hora que às vezes nós queremos uma coisa, a gente já quer outra. Nós queremos ser uma profissional incrível, mas também queremos ser uma mãe e dona de casa perfeita. São lutas interiores, internas, dentro de nós mesmos, que nós só conseguimos encarar através da capacitação e da força do Senhor. Ana, quando ela proclamou, cantou esse cântico que nós lemos aqui, a minha alma exulta no Senhor, ela conhecia quem era o Deus dela e conhecia quem ela era, a capacidade que ela tinha, o que ela poderia fazer. Mas por quê? Porque Deus mostrava, porque Deus falava com ela e fazia com que ela se conhecesse. Sim, porque ela tinha acesso às escrituras, porque ela orava. A vida de oração de Ana parecia bastante intensa, porque a Bíblia vai dizer que a oração dela era tanta que ela tremia, ela gemia de tanto orar, né? E é interessante isso que você falou da gente estar querendo ser excelente mãe, excelente profissional, a gente fica botando um monte de fardo nas nossas costas. E uma coisa que eu vejo em Ana é que ela elencou prioridades na vida dela. Ela entendeu através do contato com Deus quais eram os valores que ela precisava preservar e ela elencou prioridades. A prioridade dela era obedecer a Deus. Por isso a gente não vê a Bíblia dizendo que ela brigou com Penina. Hoje em dia, se existe uma Penina na minha vida, eu sei lá se eu não dou na cara dela. Ana não. Ana tinha domínio próprio, Ana se controlava. Por quê? Porque a premissa da vida dela era servir a Deus. A prioridade na vida dela, ela entendeu que ela tinha uma missão para com Deus, que era honrar o casamento dela, que era honrar o nome do Senhor, que era esperar em Deus, mesmo chorando, mesmo sofrendo. Ela entendeu. Eu estava conversando isso com o Léo ontem à noite. A gente tem passado muitas horas conversando durante a noite. Nossa, eu não sei o que está acontecendo. Na última semana, todos os dias, a gente vai dormir 1h da manhã porque a gente começa a conversar de Deus e de tudo isso e não para mais. E eu falei para ele, Léo, tem dia que da 11h30 da manhã eu tenho que fazer o almoço dele, porque ele vem almoçar em casa comigo. E eu fico com raiva, porque eu estou aqui estudando no meio do meu processo de criação e eu tenho que parar para servir o almoço dele. No entanto, ele falou o seguinte, aí eu falei para ele, e mesmo assim eu paro e vou. Aí ele falou, sabe o que é isso? Você entendeu a sua missão. E a minha missão... E aí eu parei para pensar o que seria a minha missão. A minha missão, antes de vir aqui evangelizar quem está assistindo, é evangelizar o meu marido. Porque ele precisa saber através de mim o que é o amor de Deus. Do mesmo jeito ele. Hoje ele chegou aqui em casa carinhoso de um jeito que eu nunca vi. Porque o Léo é bruto. Ele nem gosta de receber carinho, que dirá dar. Chegou me abraçando, me beijando, me acariciando. E eu pensei, esse homem também entendeu a missão dele. E Ana tinha uma missão, que era servir.
E ela entendeu. Então, quando a gente estiver colocando muito fardo nas costas, preciso ser a melhor profissional, a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor... Ok, calma. Qual é a tua prioridade? Linda, É a tua família? Pois é. A minha prioridade hoje é a minha família. Entende? É o meu marido, é a minha casa, é o meu lar. Isso é a mulher sábia, edifica o lar. Isso é uma pessoa que está aprendendo a se conhecer. Porque quando a gente se conhece, a gente começa a conseguir estabelecer essas prioridades. Se nós não nos conhecemos, nós não estabelecemos prioridades, porque a gente fica perdida. É isso que acontece. Sim. E isso não quer dizer que eu não tenha ansiedades, porque, veja, Claro. hoje eu sou uma mulher que eu tenho minha prioridade, que é o meu marido. Se amanhã ou depois ele consegue um emprego em outro estado, eu largo tudo e vou com ele. Sabe, ele é minha prioridade. No entanto, eu sou uma mulher universitária que está fazendo especialização, que está fazendo mestrado, que está aqui. Eu tenho as minhas responsabilidades. Isso não me exime da minha responsabilidade de ser quem Deus quer que eu seja para mim, independente do meu casamento. Entende? E isso que a gente precisa entender, as mulheres precisam entender que é preciso elencar prioridades e que essas prioridades não tiram de nós o valor de sermos mulheres que trabalham, que edificam, que são presidentes do país, entende? Não nos diminui em nada. Só que se eu não tiver em casa alguma coisa que me ajude a sustentar o meu emocional para suportar o que vem lá fora na rua, eu vou sucumbir. Todas nós vamos. Você não precisa, eu não preciso me anular para ter intimidade com o outro, para servir o outro. Neste caso que você está falando, o marido, os filhos. Não é verdade? Sim. Vamos ver se eu entendi bem. Você não está se anulando em função do Leonardo. Pelo contrário, isso tem gerado uma complementação. Uma cumplicidade. Cumplicidade. Eu acredito que você consiga até desempenhar muito melhor os teus papéis, os teus outros papéis na sociedade, na vida, sendo que esse está sendo suprido, sanado. Não é verdade? Claro, porque no momento em que eu entendi a minha missão de servir e o faço com amor, ele merecendo ou não, porque eu não faço para o meu marido, eu faço para o Senhor Jesus. No momento em que eu entendo isso e exerço isso na vida dele, para a glória de Deus, ele entende também. E aí ele me serve. E aí ele busca me ajudar, sabe? Ele sabe que quando eu preciso estudar, ele em casa me atrapalha muito. O que ele faz? Vou lá na casa da minha mãe. Ou então eu vou ficar um pouco mais tarde no trabalho. O que você quer que eu faça? Quer que eu fique no quarto? Ele me apoia, ele me dá suporte. E é isso, os dois debaixo da mesma missão. Uma mulher que se submete, um homem que se submete e a autoridade de Deus em cima disso tudo. Nossa, eu tô falante hoje, né? Meu Deus do céu! Precisamos identificar quem nós somos, o que nós queremos, o que precisamos. E isso só através da intimidade conosco. E essa intimidade, ela só vem através do Senhor. Você sabe, Vivi, que se a gente... Olha, vou dar um exemplo assim, muito simples. Se a gente não identificar o problema, muitas vezes em nós mesmos, aquilo que a nossa necessidade, a nossa rachadura. Você tem uma casa e ela tem uma rachadura, comprometendo a estrutura, estrutural. Se você não souber exatamente aonde está essa rachadura, como arrumá-la, que é com cimento, areia, argamassa, você pode passar uma massa corrida em cima e você pode até pôr um quadro muito lindo e caríssimo na frente. Não vai adiantar. Ela vai sempre continuar... vai saber que ali tem... E você vai saber que ali tem uma rachadura. Você não vai esquecer. E vai ruir. E a casa vai ruir. Sim. Então, nós precisamos, antes de tentar ter intimidade com o outro, seja com o marido, com o namorado, com os pais, com os filhos, nós com precisamos, os amigos, com os amigos, no nós trabalho.
ter intimidade conosco, e essa intimidade só é possível através da intimidade com o nosso Criador, com o nosso Pai. Não é verdade? Sim. Sim, por causa disso, porque ele nos olha face a face, sem mediador, não tem nada que intermedie essa relação. Sou eu e Deus. Eu e Deus, exatamente. E por isso que Ana conseguia, e não só conseguia, ela desejou cantar de coração para o Senhor, porque ela sabia que o filho que ela estava entregando para o seu amigo, para o seu Senhor. Ela conhecia o Deus para quem ela estava entregando. Ela sabia que este mesmo Deus a tinha curado, porque ela se conhecia, ela conhecia a história, ela conhecia os atributos desse Deus. Então, por isso ela podia cantar. E tanto foi isso o que aconteceu, que no versículo 20 do mesmo capítulo 2 de 1 Samuel, fala que Ana concebeu mais 3 filhos e 2 filhas. Deixa eu ver. Eli 3 abençoava a Eucana e a sua mulher, Eli era o sacerdote, né? E dizia: O Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. E Samuel virou um grande líder. Virou um grande sacerdote. Deus honrou essa mulher, fazendo com que seu filho virasse o que virou. Nós temos 2 livros na Bíblia com o nome de Samuel. Ele foi o último sacerdote antes do primeiro rei, não é isso? Não é isso, Fabi? Sim, e ele reuniu na pessoa dele sacerdote, juiz e sacerdote. Samuel foi sacerdote, Samuel foi juiz e Samuel foi profeta. Profeta. Ele foi o último homem que reuniu essas 3 características numa pessoa só. Então veja, uma mulher que era humilhada pela sociedade, que tinha em volta dela uma sociedade que dizia que ela era amaldiçoada, que a excluía e tudo mais, ela vira uma mulher honrada. Uma mulher que as pessoas sabiam de quem era mãe. E aí eu vou falar uma coisa pra você. Essa mulher me lembra uma outra personagem na Bíblia, que está no Novo Testamento, que é a mulher samaritana. E aí eu vou dizer de onde eu tirei. Antes da gente começar, eu fui fazer as minhas orações e Deus começou a falar assim: pega o livro que você está lendo e vai ler, que eu vou te falar através dele. E eu tô lendo esse livro aqui, ó. O que Deus diz sobre as mulheres. Feminilidade versus feminismo. É um livro fantástico. Põe na tua lista, Fabi, porque é um livro fantástico. E aí, eu justamente peguei na parte em que ela vai falar da mulher samaritana. A história da mulher samaritana está em João, no capítulo 4. E aí, Fabi, a gente não vai conseguir terminar esse assunto hoje. A gente vai precisar de uma outra live e talvez outra live para falar desse assunto, porque hoje eu estou muito faladeira e eu não vou me calar não, porque eu creio que seja o Espírito Santo de Deus falando por mim. Então, assim, a mulher samaritana, o que acontece com a mulher samaritana? Ela era a mesma coisa que Ana. Uma mulher, só que em outra condição, né? Ela não tinha Deus, ela não tinha intimidade com Deus, ela não conhecia Deus. Ela era... Se eu não me engano, ela era considerada até prostituta porque ela tinha teve muitos maridos e não parava com ninguém. Ela não se conhecia, logo ela não tinha como ter um relacionamento saudável com mais ninguém. E a mulher samaritana era tratada muito mal pela própria sociedade. Veja, os samaritanos já eram super discriminados pelos próprios judeus. Eles não eram considerados nem gente pelos judeus. A mulher samaritana, que não tem nome, aí você vai lembrar da live da semana que vem, passada, que a gente falou que quando a mulher não tem nome, aí é que Deus quer mesmo que nós coloquemos o nosso próprio nome nela. E eu me identifico muito com a mulher samaritana, porque eu era super vida louca também, antes de ter intimidade com Deus. Então, samaritana era uma mulher vida louca. E aí,
ela ia buscar água num horário em que ninguém estava lá, porque ela não queria sofrer reprimenda pelos próprios conterrâneos ali, né? Então ela ia buscar água no poço, no horário que ela sabia que não tinha mais ninguém. Quando ela chegou nesse poço, um dia, quem estava sentado lá? Jesus, que desviou de seu caminho, passou pela cidade dela e resolveu sentar para conversar. Quando ela chega, ele fala: mulher, me dá água. E ela diz: nossa, mas o senhor está falando comigo? Eu que sou uma samaritana, o senhor é judeu? Como assim? E aí ela tem um momento de profunda intimidade com Jesus. Porque ela se pergunta quem é Jesus, né? Vamos ler aqui, ó. Capítulo 13 do capítulo 4, versículo 13, do livro de João. Jesus pede água para ela, ela diz: nossa, mas como assim? Como é que eu vou te dar água? Eu não tenho nem como tirar água. Jesus fala: quem beber desta água, e ele fala de si mesmo, da água do poço, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aí ela pede para Jesus dessa água. Ela fala: Senhor, dai-me dessa água, porque eu não quero mais ter sede. E eu não quero mais ter que vir aqui buscar água. Aí Jesus faz uma pergunta para ela, que vai fazer um encontro face a face dele com ela, que vai fazer com que ela se enxergue através dos olhos dele. Ela pergunta, ele pergunta, né? Ele fala assim: vai lá, chama teu marido e volta aqui. Ele não acusa, ele não julga, ele já sabe, ele não precisava nem mandar chamar o marido, mas ele fala para que ela olhe dentro dos olhos dele. Ele fala para ela: escuta, vai lá chamar teu marido. Aí ela responde: eu não tenho marido. A verdade, Jesus é verdade. A gente não tem como se relacionar com Deus se não for num relacionamento de verdade profunda. Não há como encarar a Cristo sem que a nossa verdade venha à tona. Ela podia ter falado: não, peraí então que eu vou ali chamar meu marido, eu já volto, e ter ido embora. Ela podia ter dito: peraí, meu marido está trabalhando, agora não tem como ele vir. Não, ela responde: eu não tenho marido. E aí Jesus diz para ela: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. A gente não consegue falar com Deus em oração se não for na verdade. Quando a gente mente para Deus, ele sabe, e a gente sabe que ele sabe. Então não tem como. E aí, essa mulher tem uma intimidade muito grande com Jesus nisso daqui, ó. Ela fala para Jesus assim: eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas, no versículo 25. E Jesus, que era um cara que não me lembro de ter visto em outro momento da Bíblia, tem, mas eu sei que é muito pouco, dizendo quem ele era. Ele não saía falando por aí: escuta, eu sou Jesus, eu sou o Messias, eu sou Deus, eu sou o cara, eu vim salvar vocês. Ele não falava isso para ninguém. Mas ele teve tanta intimidade com essa mulher, ela foi tão verdadeira de coração para ele, que ele fala no versículo 26: eu o sou, eu que falo contigo. Jesus diz para ela: eu sou o Messias que você está esperando. Eu sou o Deus que você está esperando. Eu sou. Jesus falou isso para ela. Olha o nível de intimidade ali que eles tiveram com o outro. Dela ser franca com ele, dela abrir o coração para ele, dele esgruvinhar ele inteiro. Eu fico imaginando que coisa linda. Ela foi tão sincera com Jesus que Jesus se sentiu à vontade para ser imediatamente confortável para com ela e falar: eu sou eu sou o Messias. E eu acho lindo. E dessa intimidade, o que aconteceu? Qual foi o próximo passo? Ela deixa o seu cântaro. No versículo 28, ela deixa o seu cântaro, ela deixa tudo para trás, ela abandona tudo que ela tinha levado para aquele poço junto com ela, volta para a cidade e sai
proclamando. Ela diz: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Quando a gente tem intimidade com Jesus, ele nos diz tudo quanto temos feito e a gente tem a oportunidade de mudar. Essa mulher, ela não tinha autoridade de falar das escrituras naquela época. As mulheres não podiam falar, proclamar as escrituras. Mas na intimidade que ela tinha com Deus, ela não teve medo. Ela voltou para a cidade dela correndo e foi falar de Jesus. Você sabe, Ai, eu tô Vivi? maravilhada. Sabe, Vivi, ela teve, Jesus induziu essa mulher a se encarar. Claro, claro, que coisa linda. Ele induziu, ele sabia que através daquela pergunta, daquela sentença, vai buscar o teu marido, que ela ia ter que se encarar a verdade da vida dela. E é isso que Deus faz conosco. Quando nós Isso é temos... libertador, Fabi. É libertador, você sabe por quê? Porque ela deixou o cântaro, deixou tudo e foi proclamar, chamar as pessoas da cidade para conhecer esse Messias, porque ela foi transformada. Quando nós temos intimidade com Deus, passamos a nos encarar e ter intimidade conosco, e através disso nós somos transformados. E essa transformação, o que acontece? Ela se estende para os que estão à nossa volta. Nossa, isso é lindo. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Isso é Jesus. Isso é a gente se despir da morte que é em nós e deixar Jesus com o sangue dele cobrir com vida. Isso é Cristo, essa liberdade de olhar pra gente e falar assim: eu errei, eu erro, eu não mereço estar na presença do Senhor, mas Ele tá. Ele vem do mesmo jeito, Ele não se importa. Eu erro, eu sou defeituoso, mas está tudo bem. Exato. Deus pode me transformar. O Senhor vai me curar e depois que eu estiver curada, depois que eu tiver intimidade comigo, eu posso aí sim ter intimidade com o outro, seja quem for. O que o mundo fala? Ao contrário. Você precisa ter intimidade com o outro primeiro. Mas o outro, ele é o último com quem você tem que ter intimidade. Sim, e a gente reduziu essa intimidade a uma coisa tão fugaz que as pessoas acham que tem intimidade com o outro hoje, aí pra balada beijar na boca, beijar 3, 4, 5. Isso não é ter intimidade, isso é trocar saliva, é trocar germe, bactéria e coronavírus. É ter prazeres momentâneos, ali, aquele minutinho de prazer. Não. Como que um prazer que te deixa vazio depois, né? Vazio, se sentindo... Claro! Frustrado. Como que nós começamos ao nosso tema? Definindo o que era intimidade. Intimidade, você vê, intimidade não é simplesmente a pessoa conhecer o seu corpo. A intimidade é muito mais que isso. Intimidade é a pessoa, você revelar a sua alma para a pessoa. E conhecer a alma do outro. E conhecer as necessidades do outro. Nós temos essa capacidade? Fala para mim. Não. E é demorado, Fabi, você vê, vai fazer 9 anos que eu tô com o Léo. Já tropeçamos, já caímos, já casamos, divorciamos. Eu, nessa última semana, o conheci muito mais. Coisas que eu não sabia a respeito dele. E nós estamos 9 anos juntos. Olha que louco. E a gente estava conversando sobre o passado. Eu estava perguntando... A gente estava falando de traumas, de coisas que nos travam, de coisas que nos impedem de ter mais intimidade com Deus, né? E inclusive, temos um tema a mais para falar, porque eu tenho a impressão de que as mulheres têm muita dificuldade de encarar Deus, porque Deus é Pai. E nós somos tão feridas por homens, nós somos tão magoadas por homens, que eu passei por isso de não conseguir chamar Deus de pai. Porque eu falava, não, eu não quero pai. Eu quero uma mãe. Eu quero alguém que me acolha, que me ame como mãe, não como pai. Porque a minha referência de pai não foi a melhor. Então, nós vamos falar sobre isso em algum momento. Esse é um outro tema.
Muito, muito. Eu tenho um testemunho para contar a respeito disso para vocês. Amo, amo. Tá Então eu já contando. vou anotar pra gente fazer uma live sobre isso. Isso, anota aí. Então, o que acontece, Vivi? Eu queria, já está assim dando o nosso horário praticamente, Meu Deus, e eu eu falei queria demais. texto. Eu queria deixar um texto Vamos. para todos nós. Salmos 25, 14. Vocês estão com a Bíblia aí? Vocês abrem a Bíblia de vocês, por gentileza, que Bíblia não é para ficar parada na estante criando poeira, não. Que nós não é para ficar em pedestal aberta no Salmo 91, não. É para abrir e olhar. Salmo 25, Salmo o quê? 14. Ok. A versão Almeida Revista e Atualizada, ela fala assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Você quer ter intimidade com o Senhor? Tema o Senhor. Salmos 25, 14. Você quer ter intimidade com o Senhor? Você quer ter intimidade com as outras pessoas? Você quer realmente ter uma vida produtiva, cheia de alegria, de paz? Tenha intimidade com o Senhor, temendo a Deus. E temer a Deus não é no sentido de ter medo, é no sentido de servi-lo, de conhecê-lo, de ter temor, reverência, pessoalidade, intimidade, e aos quais ele dará a conhecer sua aliança. Aqui fala que Deus não dá a conhecer. O que é aliança? Aliança se refere a promessas. Aliança se refere àquilo que é eterno. Aliança se refere aos propósitos. E ele só dará a conhecer, nós só conheceremos a aliança do Senhor conosco se tivermos intimidade com ele. Se temermos ao Senhor. Não é verdade? João 7, versículo, acho que é 37 e 38, fala assim: se alguém tem sede, voltando lá a mulher samaritana, vamos ficar indo e vindo, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, nós temos que beber do Senhor, para que do nosso interior fluam rios de águas vivas. E águas que vão matar. Nós não teremos mais sede. E se as águas vão fluir, sinal de que elas se derramarão. E se derramarão para as outras pessoas. Sim. Não é verdade? Eu imagino João... a gente... Sabe aquelas... quando você vai em festa, que vão servir champanhe, que fazem aquelas torres de taça. Torres de taça. Vem uma base enorme, aí vem a última tacinha lá em cima, a primeira tacinha. E eles começam a encher por aquela. Então, de uma pequena taça, do transbordar daquela pequena taça, e aí eu vou falar pra você, toda vez que vocês forem numa festa agora que tiver uma torre de taça, vocês vão lembrar de mim falando do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus enche a primeira tacinha e ela começa a transbordar, ela enche tudo em volta dela. Tudo em volta dela. E é isso que eu desejo para nós. O nosso tempo aqui de comunhão com vocês é para que vocês possam conhecer esse Espírito Santo que transborda e que enche tudo em volta. Se nós tivermos uma sociedade de mulheres que transbordam, nós teremos maridos saudáveis, filhos saudáveis e, consequentemente, uma sociedade inteira melhor, uma sociedade inteira preocupada com a melhoria de si mesma, um organismo autossustentável. Nós seremos saudáveis. Pessoas saudáveis geram pessoas saudáveis. Pessoas doentes geram pessoas doentes. Ambientes tóxicos levam à perpetuação da toxicidade. Nossa.
E aí, a gente não tá falando de homem tóxico, não, tá? A gente tá falando com você, mulher, mulher tóxica. Porque você também existe e você precisa parar de culpar todos os homens do mundo pelos seus problemas. Se enxergue, porque se você se enxerga através de Deus, você não vai se relacionar com um homem ruim. E tem muito homem bom, pelo amor de Deus, vocês precisam parar com isso. Vocês precisam parar com isso, tá doentio esse negócio. Tô brava com essas mulheres, que se eu encontrar com elas na rua, eu vou bater nelas. E outra coisa, né, Vivi? Às vezes, não são... você não precisa trocar de homem, de marido, porque aquele é tóxico. Meu Deus! Muito contrário. Meu Deus! Muito contrário. Esses homens, eles têm toda a possibilidade de serem curados. Vamos buscar, vamos focar a nossa energia no alvo certo, em Deus. Deus vai fazer em nós e depois, consequentemente, no outro. Com certeza. Não é verdade? É verdade. Bom, falta 4 minutinhos para nossa conversa acabar. Isso é muito triste, isso é muito deprimente, isso me deixa muito mal, entendeu? Inclusive, nós vamos desligar essa live. Eu vou te chamar no WhatsApp, porque eu quero mais conversar com você. E, bom, enfim, a gente ficou, então, hoje no Intimidade só com Deus. Então, a gente tem que falar mais de intimidade... A gente tem que falar mais de intimidade conosco e com os outros. Então, a próxima live a gente continua esse tema, porque hoje o Senhor estava me incomodando tremendamente. Eu já amanheci fazendo vídeo no Instagram falando sobre isso. Essa mulherada que fica travancada no passado. Essa mulherada que quer apagar o passado porque acha que, minha filha, Jesus apaga o teu passado, mas você precisa lembrar dele para continuar caminhando no caminho certo. Vai lá assistir meu vídeo também no Instagram que eu postei no IGTV. E aí vem brigar comigo, que eu amo uma briga. E, Fabi, 3 minutos, ora por nós, encerrando esse momento maravilhoso, por favor. Ai, que delícia, que delícia. Senhor, como é bom falar de Ti. Sim. Como é bom, Senhor, contemplar a Sua beleza e gerar em nós a esperança de dias melhores. O Senhor tem tanto para nos dar. Ajuda-nos, Pai, para que nós possamos mesmo Te conhecer, ter a Ti como prioridade nas nossas vidas, para daí então sermos curadas e curar o ambiente onde vivemos. Vem no coração de cada mulher, cada homem, cada pessoa com o qual assistir essa conversa, essa live, que as pessoas possam, Senhor, sentir a Tua presença e sentir um desejo profundo de ler a Tua palavra, de orar a Ti e Te conhecer intimamente. É isso que nós pedimos e oramos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Bom, vou falar mais uma vez, a gente abriu um Instagram, eu e a Fabi, chama Mulheres na Teologia Reformada. A gente ainda está fazendo essas lives aqui no meu perfil, porque lá no perfil do Mulheres na Teologia Reformada eu não tenho essa opção. Eu acho que é porque são pouquíssimos seguidores. A gente está, acho que, com 170 e poucos seguidores só. E eu acho que tem que ter mais seguidor para poder fazer live por lá. Então, se você puder, vai lá, dá uma força pra gente, segue o nosso perfil lá, que logo, logo a gente vai começar a fazer essas lives lá no perfil do Mulheres na Teologia Reformada. Tá bom? Que Deus abençoe a nossa semana e que semana que vem a gente possa estar junto de novo. Fabi, te amo. Beijo, amo você. Ellen, obrigada por estar aqui. Mãe, todo mundo que entrou, eu amo vocês. Espero vê-los de novo. Gente, e testemunhem. Falam o que vocês estão achando. Por favor. Manda. Dão dicas para nós. Nós queremos falar daquilo que vocês querem ouvir. Isso. Beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe. Amo vocês.